Bem-vindos à igreja da Times Square. Se você está vindo pela primeira vez, Deus abençoe você e que o Senhor o toque. Se você ainda não foi tocado por esta palavra, bem, então faça a sua parte. Eu pergunto quando oro pela unção. Ela me diz: David, a palavra é ungida? É a palavra que é ungida? É hora de nos acertarmos com Deus. Esta é a minha mensagem. Não é para cristãos e crentes andando em um relacionamento conveniente com Cristo. Mas meu chamado nesta manhã é como de um vigia. E eu estou lhe dizendo o que eu acredito que o Espírito está dizendo. É tempo de nos acertarmos com Deus. Ó Espírito Santo, só o Senhor pode encher esta casa com sua presença e fazer Cristo real. Só o Senhor pode falar com a profundidade da nossa alma. Eu não sei quem o são, mas eu vou falar com aqueles que sabem que são pecadores, para aqueles que estão desviados, para aqueles que, ó Senhor, que foram ficando frios, indiferentes, para o chamado de Deus e as coisas de Cristo. Ó Deus, vem e fale conosco mais uma vez. O Senhor falou isto para o meu coração e eu recebi. E agora, Senhor, falarei gentilmente e firmemente a todo o coração e aqueles que têm ouvido para ouvir. Ouça o que o Espírito tem a dizer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, disse: Eis que agora é o tempo da aceitação. Eis que agora é o dia da salvação. Ele diz que é um dia de misericórdia, que é um dia de graça. Este é o momento de você se acertar com Deus e lidar com esta misericórdia. Paulo diz: não receba esta graça em vão. Não se afaste. Não se afaste do seu suave chamado de Jesus para voltar aos seus braços. Esta é uma mensagem da graça, mas também é um aviso. Receba como um aviso agora. Este é o dia da salvação. Jesus nos avisou que nos últimos dias muitos vão se esfriar. As Escrituras dizem que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E ele diz que isso vai acontecer em um tempo que ele chamou de princípio de dores. E, meus irmãos, estamos vivendo no que Jesus disse, e eu acredito de todo o meu coração que estamos vivendo no princípio das dores. Estamos vivendo no tempo da ganância sem precedentes. Iniquidade desenfreada, perversões sexuais além da descrição. E Jesus disse, naqueles dias, no princípio das dores, que muitos corações vão ficar frios. Ele disse que vão se afastar. E este não é o dia. Se você escolheu este dia, se você ainda está andando com o coração frio, você escolheu a hora errada. Esse não é o tempo, de acordo com as Escrituras, para rejeitar o chamado amoroso de Cristo. Ouço as pessoas me dizerem: eu posso acertar com Deus a qualquer hora, eu escolho. Eu saberei a hora. Não estou pronto ainda e eu sei o tempo, eu tenho algumas coisas que eu quero realizar na minha vida e eu tenho amigos. E eu quero me divertir. E quando eu estiver pronto, eu vou para Deus. Agora, há alguns problemas com isso, e são problemas que você tem que entender. Porque a dureza leva à frieza. E é isso que diz as Escrituras. Ele diz que virá um grande abandono. E aqueles que não recebem a verdade cairão sob o que a Escritura chama de enganação do pecado. É tão enganador que pode endurecer um coração frio. E as Escrituras dizem para aqueles que não recebem o amor da verdade, cairá no engano do pecado. Acautelem-se, irmãos, para que não haja em nenhum de vocês um coração maligno de incredulidade que vos
a parte do Deus vivo, exortando uns aos outros, e eu estou acertando você agora, eu estou fazendo exatamente o que a Escritura diz. Bem, este é o chamado de hoje a qualquer um de vocês que estão endurecidos pela falsidade do pecado. Em Hebreus 3 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ele diz que é o que Israel fez e o que muitos fizeram em todo esse tempo. E o Senhor diz nesses últimos dias, ele diz que a porta ainda está aberta, não endureça o seu coração. Israel endureceu o seu coração no que a Bíblia chama de dia da provação, um tempo em que eles acreditavam que Deus não responderia suas orações, em uma época de muita aflição, em uma época de problemas. A Bíblia diz que eles endureceram seu coração porque eles não podiam ver nenhuma evidência de Deus respondendo às suas orações. E eu encontrei pessoas assim, eu encontrei pessoas que endureceram seus corações, que uma vez conheceram a Cristo e caminharam com Ele de perto. Mas agora você vê que eles oram sobre a aflição, alguém que estava morrendo de câncer, qualquer que fosse, e esta pessoa morreu. E estas pessoas dizem: eu orei, eu fiz de tudo, eu reivindiquei as Escrituras, e eu simplesmente não pude lidar. Eles se zangaram com Deus. Israel se zangou com Deus, ficou com raiva de Deus porque não estava acontecendo, e com isso eles nunca estavam satisfeitos, reclamavam e murmuravam, endureceram seus corações. E eu sei de pessoas que endureceram seus corações porque não desistiram dos seus amigos. Eu conheço muitos jovens, alguns perto de mim, que dizem: olha, eu não sinto que essa é a minha hora. Você sabe, eu posso ver por hoje. Mas eu conversei com alguns jovens, alguns deles viraram as costas para as coisas de Deus. E eles não me escutam. Eu conheço as Escrituras e eles parecem além da possibilidade da graça e da misericórdia de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração. Na noite passada eu pedi para o Espírito Santo me mostrar o que é dureza. O que é isto que pode endurecer as pessoas? Não é que Deus tenha mudado, não é que Deus tenha retirado a sua misericórdia. Isso não acontecerá. Este convite está sempre lá, o pacto está sempre lá, e o convite é sempre terno e sempre amoroso, é sempre gentil. Mas você pode estar sentado aqui agora, e eu não me importo com o amor que vem do meu coração, eu não me importo com o tipo de apelo que eu faço, eu não me importo com o tipo de súplica que o Espírito faz através de mim. Se você tem um coração duro, você vai se esforçar, você não vai ouvir ninguém aqui, e aqui está o risco, e eu acredito que o Espírito Santo me levou a isso. Dureza, um coração que está além da influência, da maior parte das alegações graciosas de Cristo. Eles se colocaram além das alegações do Espírito Santo. É uma exclusão autoimposta, sem intenção nenhuma de obedecer ao chamado do Evangelho, sem intenção alguma. Não importa o que os pregadores pregam, não importa como. O Senhor poderia vir em carne e osso, a Bíblia diz, e muitos não acreditariam. Uma recusa em aceitar a misericórdia de Cristo, uma pessoa que mantém distâncias entre ele e Deus, é autoimposta a rigidez ou um alto terror. Eu encontrei pastores em minhas viagens pelo mundo pregando em conferências de ministros. Uma vez, no fogo de Deus, olha-me no rosto, aperta as mãos e diz: não. Eles se viraram, endureceram-se. A força os levou à dureza. Agora era a hora de se acertar com Deus, porque esta geração está perdida. Em segundo lugar, perdeu o temor de Deus. Não há mais temor de Deus na terra. E é isso que a Bíblia diz. O temor do Senhor é apartar-se do mal. O temor do Senhor é odiar o mal. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviaram do pecado, pelo temor do Senhor. Anos atrás, eu fui convidado para falar em um encontro na Universidade de Yale, e fui informado
antes da reunião, que um grupo de manifestantes tinha vindo. E com os sinais, eles leram algo que eu preguei em Romanos, sobre homossexualidade, eu suponho, e eles disseram que ia demonstrar que a certa hora da noite. Eu disse: Senhor, o que eu prego? E o Senhor disse: pregue sua mensagem sobre o inferno. Inferno, como é e quem vai para lá. E eu preguei por todo o país. E amigos, eu não estava no meio do caminho, quando um santo silêncio, a presença do Espírito Santo veio e eu nunca vou me esquecer. Havia um escritor bem conhecido que estava lá para escrever um relatório do encontro e ele disse: minha caneta soava alto. Não havia manifestação. O temor do Senhor veio sobre aquela casa, veio sobre o campo, pelo menos para aqueles que estavam reunidos, e eu fiquei chocado. Eu vi o poder do Espírito Santo agindo sem elevar sinal algum. Eu fui ao lobby mais tarde, perguntei a um ou dois que tinham placas, que nem sequer liam, que estavam do lado contrário, e eles não podiam explicar. E eu disse: o que aconteceu? E eles não podiam explicar. Foi o temor do Senhor, o temor do Senhor. Chame de tudo o que você quiser, reverência, todos dizem o que acham, mas existe uma coisa, que é lembrar que Deus não se deixa escarnecer. Há uma coisa que é olhar para a majestade e santidade de Deus. Você vê que nós vemos disso e para isso. Na semana passada eu saí do apartamento e no ônibus ao lado. Não tinha Deus, tinha diversão. Londres, em todos os ônibus, não há Deus, tem festas. E nós vimos disso, desse medo de Deus. Você vê, se você não tem temor de Deus, você tem que inventar um evangelho de conveniência. E é isso que está acontecendo na América e ao redor do mundo. Você vê, o homem não pode fugir daquele sentimento incômodo. E isto é o Espírito que diz que há morte e depois julgamento. Um dia estaremos de pé diante de Deus para prestar contas, e a Bíblia deixa muito claro que há um paraíso e também um inferno. E há um dia que vamos ter que prestar contas, e há o inferno. Jesus disse que há um inferno de fogo. E choro, gemidos, ranger de dentes na escuridão, que podem ser sentidas. Há um inferno. Mas você vê que o homem tem que inventar um evangelho que não a Deus. E estamos nos Estados Unidos, ao redor do mundo agora mesmo, sem inferno? Não há céu, é assim, apenas viva e tenha o seu tempo, a sua diversão. Você vê, esse é o perigo. Quando nós rejeitamos o chamado do Espírito Santo, e sobre Jesus, você vê que o diabo sabia que ele não podia tirar isso do seu evangelho, porque todo mundo disse ele era um homem bom, um professor, um profeta. E então ele traz para Jesus que isso é tolerante. Esta é a palavra-chave. Agora mesmo, tolerância para com casamento entre pessoas do mesmo sexo, toda essa conduta, não existe pecado, não existe pecadores, não há qualquer coisa sobre julgamento. Então eles compram, os jovens compram, e muitos jovens cristãos estão dizendo que precisam ser mais tolerantes, que eles acreditam que casamento entre pessoas do mesmo sexo está ok para mim. Você sabe que eles podem fazer o que puderem, como quiserem. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Agora veja, o que eu estou pregando para você agora é misericórdia. E eu estava pensando ontem à noite, a Bíblia diz que é uma estrada estreita que leva à vida eterna,
em uma estrada larga que leva à destruição, e você os vê vindo pela estrada e eles estão vindo com a boca pálida sobre a colina, e há um brilho do outro lado da colina e você sabe, irá ficar lá qualquer homem de Deus que está parado lá dizendo para voltar, volte. Amigos, eu digo, isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Mas o que eu estou dando a você agora é a misericórdia de Deus, que tanto amou você, que te coloca em um assento nesta igreja, neste dia, e hoje diz: agora é tempo de nos acertarmos. Terceiro, é tempo de nos acertarmos com Deus, porque Jesus está voltando. Ele está às portas. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas Jesus disse que vai acontecer. O que vai acontecer antes da sua vinda, ele dá evidências muito claras. Jesus disse que haverá guerra e virão falsos cristos, mas não se apavorem, porque ainda não é o fim. Então nação se levantará contra nação, reino contra reino, grandes terremotos ocorrerão em diversos lugares, fomes e pestilência, visões temerosas e grandes sinais no céu. E então ele disse: não se preocupe com as guerras e terremotos que eu disse, mas então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mas uma coisa, o que ele quis dizer com o então? Ouça o que ele disse quando os corações dos homens falharem por medo e por olhar por aquelas coisas que sobrevirão à terra. Este é um dos sinais mais seguros. Quando em todos os lugares houver medo, corações falhos, e eles apenas observarem as coisas que estão vindo sobre a terra. Nós não ouvimos muito sobre a volta de Cristo no cristianismo moderno. Nós não ouvimos mais. Eu cresci ouvindo todo domingo na igreja como isso era pregado. Eu acreditava que Jesus poderia vir a qualquer momento. Nós não ouvimos mais. Quando eu cheguei em Nova York, foi isso que eu preguei nas ruas. Jesus está voltando, prepare-se. Eu preguei por toda a minha vida e muitos dizem que ele não vem agora. E eles adiam isso, tal como o evangelho da teoria do domínio, que nós temos que primeiro conquistar o pecado e trazer o reino de Cristo e renovar a terra. Mas a Escritura diz: cuidado com aqueles que dizem em seu coração: o meu Senhor está demorando para vir. A palavra diz que todos nós vamos ser arrebatados em um momento, em um piscar de olhos. Na última trombeta, ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro incorruptíveis e todos nós seremos transformados. Portanto, amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ele disse: não parem de trabalhar, não parem de orar, não deixe de fazer as coisas, sigam em frente, mas com isso sempre em mente, olhando em direção à volta de Cristo. E eu acho ser esta uma grande motivação para manter o meu coração contrito e humilde para Cristo. Bem-aventurados são aqueles servos que estiverem alerta quando ele vier. Bem-aventurados são aqueles servos a quem o Senhor encontrará vigiando quando ele vier. E se ele vier no segundo turno, esteja pronto. Pois o Filho do Homem virá quando menos se espera, quando você não o espera. Eu tenho lido e orado sobre Isaías 52 por várias semanas. Quando Deus falou para Israel, eles estavam em um cativeiro, este foi o seu terceiro cativeiro, e ele vem para essas pessoas porque Israel está agora deitado no pó, cativados por sua incredulidade, cativados pela dureza dos seus corações. E Deus vem a Israel, deitados no pó, caídos no chão, e Deus vem com a palavra. E eu estou lendo para vocês Isaías 52, versos 1, 2 e 3. O Senhor diz: desperta, reveste-te da tua fortaleza, veste-te das suas roupagens formosas, sacode-te do pó,
Levanta-te. Ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. E eu estou indo te redimir sem nenhum custo. Agora essa é a mensagem, e aqui está a esperança. O Senhor diz: você ficou cativo por tempo suficiente. Agora levante-se, levante-se da sua sujeira. Saia deste poço de desespero. Veja aí um chamado. Há uma resposta e tem que haver uma resposta. E ele diz: levante-se. Diz que você descobrirá se você fizer com que ele jogue as correntes fora. Ele diz: vocês se venderam por nada. Diz que o diabo não faz empréstimos. O diabo não morreu por você. Você não pertence ao diabo. Eu paguei um preço por você. Isto é, que ele fundou na era messiânica. Na era messiânica, porque falava da era ou época messiânica. Porque fala de um homem cuja visão foi prejudicada. Neste mesmo capítulo, e fala desse homem chegando e livrando as pessoas de suas correntes, e elas caem, porque eles acreditam que este homem, que era Marte em sua visão, foi desfigurado além do reconhecimento. Assim é Cristo. 50 anos atrás, aqui em Nova York, eu vim de uma pequena cidade do interior. Se você leu o livro A Cruz e o Punhal, de que maneira você faria isso? Um chamado? O Senhor me chamou de uma lacônica cidade para trabalhar com gangues e viciados em drogas aqui em Nova York. E o Senhor já me disse para ir para a Fort Greene Projects. E eu tinha um trompetista comigo e eu disse: levante uma cadeira. Eu tenho uma cadeira da escola. Este é o pátio da escola. E eu disse: Jimmy, se levante, toque a trombeta. Ele tinha uma trombeta e uma pequena multidão reunia crianças e jovens. E alguns caras de jaquetas vermelhas, os Mau Maus. Mau Maus era uma gangue notória em Nova York naquela época. Eu acho que havia mais de 200 gangues naquela época, em 1958. E depois que eu preguei, eu sempre mencionei o Senhor vindo. Eu tenho certeza, eu fiz então. E eu andei até aqueles garotos de jaqueta. E um era Nick Cruz, o pequeno presidente, um vice-presidente, seus tenentes ou o que quer que seja. Eu estendi as mãos e ele disse: vá para o inferno, e me bateu. Eu disse: Nick, Jesus te ama. Veja que é o primeiro chamado do Evangelho. Jesus te ama. É isso que ele disse: Jesus te ama. Eu não podia fugir disso. Ele foi embora. Quando ele foi para o seu pequeno quarto, ele ouvia: Jesus te ama, Jesus te ama. Mais ou menos um mês depois, o Senhor me levou a ter um encontro com as gangues no St. Nicholas Arena, que agora imagino estar em cima da Broadway e 50 ou 60. E a gangue Mau Maus e outras, e eu não sei quantas gangues estavam lá. Mas eu preguei sobre o amor de Cristo. Nick nunca tinha derramado uma lágrima. Não conhecia o amor. Você conhece a história de Nick? Eu preguei no mesmo Espírito. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E aqueles que estavam rindo e brincando com seus chapéus, suas cabeças foram abaixo. Eu disse: agora vocês sabem que Jesus ama. E eu apontei na direção de Nick e sua gangue. E eu disse: agora chegou a sua hora, você precisa se mexer. Veja que o primeiro chamado é o amor. Sim, Jesus te ama. Isso é graça, abundante misericórdia. Chegou a hora. Chega uma hora que Deus, em sua misericórdia, diz: levante da sujeira. Se mexa. E é disso que se trata a minha mensagem.
Porque o Espírito Santo me encontrou há 50 anos atrás. Aquele que desceu no campus universitário de Yale, naquela sala, é o mesmo Espírito que está aqui, como esteve aqui agora, mas agora vem de uma forma especial de convite. Eu imploro a você, eu não a tenho, eu não estou empurrando, eu falo como um oráculo de Deus, como voz de Deus. Eu me humilho diante do Senhor e digo: Deus, eu venho aqui 50 anos para vencer, 50 anos para ganhar almas. Deus me prometeu que muitos seriam despertados. Quando ele descer, vou fechar daqui a pouco, mas tenho que te lembrar, em Oséias capítulo 11, verso 7, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como eu posso desistir de você tão cedo? A chance é zero. Ele diz: eu sei que você está inclinado a se desviar, eu sei que há momentos em que você caiu e você vê seu coração está duro, você está disposto a admitir: sim, eu estou ficando frio, estou me afastando e eu não quero cair em uma dureza e eu não quero abusar da graça de Deus. Mas o Senhor vem e Ele vem agora. Eu já vou terminar. Ele vem, está sussurrando através de mim para você, em seu ouvido: eu não posso desistir de você. Por favor, ouça o que o Espírito está dizendo. No capítulo 14, verso 4, curarei sua infidelidade. Eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Veja, Deus não está bravo com você, Ele não está. Ele está implorando com você, dizendo: agora, venha, meus braços estão abertos. Eu lhe dou as palavras de Jesus em Mateus 11, dos versos 28 ao 30. Eu estou pedindo que o Espírito venha aqui agora e fale diretamente ao seu coração as palavras de Jesus. E isso quando eu disse que é hora de você se mexer, é hora de ir humildemente a Deus e dizer: Jesus, eu te ouço, eu ouço o seu chamado. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai descobrir que não é difícil quando você vem até Ele e diz: Senhor, venha, eu lhe entrego meu coração e te dou todos os meus pecados, me faça de novo. Senhor, eu estou incomodado sim, eu tenho caído, eu tenho estado em desespero e não tenho paz. Mas Jesus diz: tudo que eu estou perguntando agora, venha, venha, eu te darei descanso. Você tem trabalhado, seu coração está pesado e de cabeça para baixo. É sobre isso que a mensagem se trata. Senhor, o Senhor tanto nos amou, mesmo quando nós te machucamos, mesmo quando nós nos desviamos. E, Senhor, Tu és tão misericordioso que você nos mostra aqueles lugares que poderíamos ir, você nos mostra o extremo do que pode acontecer. E o Senhor nos diz: não recue agora, não endureça o seu coração. Ó Espírito Santo, o trabalho é seu agora. Eu fiz tudo o que me chamou para fazer. Agora no anexo e nas alas de transbordamento,
na escada aqui do piso principal. Espírito Santo, salve os perdidos, salve aqueles que admitem ser pecadores, aqueles que reconhecem estar frios. Eu tenho colocado distância entre mim e o Senhor. Senhor, traga-os de volta. Você ainda os ama, mas abra os olhos para que eles entendam onde o Senhor está, por favor. O que você está vivenciando agora é a presença do Espírito Santo em um cortejo, suplicando. Eu vou fazer um convite corajoso. Se o Espírito estiver falando em seu coração, Pastor David, esta mensagem é aquela que eu recebo. Isso foi para mim. Se uma pessoa vier aqui, se uma pessoa estiver disposta a reconhecer seu pecado e que precisa da graça de Deus, se alguém vier, eu vou me alegrar como que para uma ovelha perdida que Jesus trouxe de volta. Mas eu acredito que há muitos na sacada. Você pode ir para ambos os lados. Eu vou fazer um convite corajoso, dizendo: irmão David, você não tem que dizer nada, ninguém vai falar com você, mas você quer se humilhar e simplesmente descer. Jesus diz: venha. Agora você pode fazer isso em seu lugar, mas eu disse uma confissão aberta. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Agora não vou insistir nisso. Eu não vou fazer um longo apelo. Eu vou apenas pedir uma música. E se você sentir esse cortejo, essa súplica, saia do seu lugar. Aos que estão no anexo, eu sei que seria uma longa caminhada, mas se você simplesmente virar, entrar no saguão, aqueles que estão de jaquetas, eles vão te mostrar como descer aqui. Você pode andar bem aqui embaixo. Você pode simplesmente ficar aqui na frente. E eu vou orar por você, e você vai acreditar que o Espírito Santo vai mudar a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.